Olá, saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira semana da EJA em 2021, com o tema O Legado Freiriano para uma EJA Emancipadora. Eu sou Aline Paixão, professora da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA. O tema do diálogo de hoje é pensar uma educação emancipadora com a juventude na EJA. Para dialogar conosco, eu convido a professora Priscila Leal, coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adultos, o professor José Carlos Lima, que leciona História e Geografia na EJA, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o professor é doutor em História Social e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Convido também a professora Fabiana Rodrigues, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em Educação, com pesquisas em Educação de Jovens e Adultos em contexto de privação e restrição de liberdade. E o professor Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense, doutor em Educação, coordenador do Grupo de Pesquisa do Observatório Jovem do Rio de Janeiro. É um prazer receber vocês aqui. Bom, Bom dia. Para dialogar conosco, para começar nosso diálogo, eu lembro que todos os programas da terceira semana da EJA podem ser revistos a qualquer hora no YouTube da Multirio. Agora, para iniciar o nosso diálogo, eu proponho uma questão. Como vocês compreendem a tensão da juvenilização da EJA? Se, por um lado, a idade regulamentada de entrada na EJA é aos 15 anos e há um movimento de matrícula desses jovens na EJA, por outro lado, há um discurso concomitante de que o lugar desses jovens não seria na EJA. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, por favor? Quem pode começar? Podem abrir os microfones. Bem, eu vou começar então, posso? Pode. Posso então? Bem, com certeza. Primeiramente, que esse tema, juvenilização na EJA, já é um tema que frequenta as pesquisas, artigos, reflexões nas formações continuadas do PEJA há um tempo, né? E o que me parece que é estranho é que ainda há a prevalência de que isso seja um problema, um desafio a ser superado. É isso que é estranho. Não a temática da presença dos jovens na EJA, porque a gente sabe que a educação de jovens e adultos tem a diversidade como tema transversal, né? Desde que existe a EJA, a diversidade dos sujeitos da EJA é algo que tem que estar ali na nossa lente como docente que atua no chão da escola. E quando eu cheguei ao PEJA, assim, há 21 anos, no ano 2000, né? Quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula de uma oferta de educação de jovens e adultos pública, realmente não havia a presença tão maciça do jovem como a gente passou a ver, sobretudo uma década depois. Uma década depois, essa presença juvenil ela passa a ser notável, em alguns momentos predominante, né? E o que me preocupa nisso é que o termo juvenilização ele é usado para abarcar uma série de questões que envolve um público juvenil, mas que também ele é atravessado por diversidade, né? Nós temos aquele adolescente de 15, 16, 17 anos, recém-egresso do ensino regular, mas nós temos outras juventudes ali presentes, não é? Aquela juventude que já perdeu o contato ou exerceu muito pouco o direito à educação ao longo de sua breve história de vida. E é também colocada nesse âmbito, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve ter assim, em vista é identificar essa diversidade dessa juventude.
E ao identificar essa diversidade, identificar também os objetivos diferentes, recepções diferentes para esses diferentes jovens, um diálogo didático-pedagógico também diferente para esse público, não é? E que, infelizmente, a massificação, né, do nosso trabalho muitas vezes nos leva a simplesmente ignorar isso. E daí advém muitas das dificuldades que, infelizmente, muitos de nós realmente encontramos às vezes, mas que são, assim, oportunidades de uma leitura muito interessante da sociedade brasileira, de como ela vê o jovem pobre. Também me causa, assim, impressão, né, e depois eu acho que mais à frente eu teria oportunidade de falar sobre isso, né, sobretudo nesses jovens recém-egressos do ensino regular, como é que eles têm uma cultura do silêncio. Parece que foram muito silenciados e nas nossas propostas, nas tentativas de diálogo, nas tentativas de uma proposta formativa dialógica, eles se surpreendem quando são chamados a dar a sua opinião sobre alguma coisa, como se não tivessem esse direito ou como se fossem sujeitos desqualificados para tais. Então, eu encerro aqui esse início dessa reflexão e trago essa contribuição para a gente poder aprofundar, ok? Bom dia a todos. É exatamente isso o que o professor José Carlos fala. Eu penso que nós, educadores, a gente precisa pensar em quem é esse jovem que está nas salas da educação de jovens e adultos, né? Esse jovem é um jovem que vive a realidade social da classe trabalhadora, né, que está inserido nela. Muitos deles já ocupam postos do mundo do trabalho informal, né? Algumas jovens já são mães, né? Então são jovens que já habitam o mundo adulto, né? Muitas vezes as responsabilidades deles já são compatíveis com a de um mundo adulto, né? E essa expectativa de vida, né, de estudar e continuar estudando, muitas vezes ela perpassa por esse progresso também na vida do mundo do trabalho, né? Pensar nesses jovens é pensar que eles são jovens que tiveram pouco tempo, né, para desfrutar da juventude só estudar, né? Pensar que hoje eles podem compor a renda da família, né, têm responsabilidades e que, assim, são jovens que estão ali exatamente para ter esse atendimento diferenciado, né? Oferecer a eles mais do mesmo, né, do que eles já tiveram no ensino regular, talvez seja contribuir para esse abandono nesse momento na vida desse jovem, né? E o professor José Carlos também citou uma questão interessante. O programa de educação de jovens e adultos que a gente conhece hoje, né, ele surge com o projeto de educação juvenil em 1985. E esse projeto, ele tinha como público-alvo jovens de 14 a 20 anos, que eram analfabetos. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Na verdade, a matriz do programa de educação de jovens e adultos, ela surge para atender a esse público. E é estranho que, durante todo esse tempo de existência, né, esses 36 anos de existência desse atendimento da educação de jovens e adultos no município do Rio, o jovem ainda vem a ser reconhecido como o aumento, né, desses jovens na sala de aula, ainda vem a representar um desafio grande, né, nas nossas salas de aula. A gente tem que começar a pensar que esse jovem, ele não precisa estar na EJA, mas é que ele tem esse direito à EJA também, né, não só regulamentado pela resolução, né, 3 de 2010, mas também porque ele está acessando um mundo, né, compatível, um mundo adulto, né, em que ele necessita ter um processo educativo, né, participativo, crítico, que o desperte para modificar, transformar a sua realidade, né, e intervir, né, no mundo, né, como Paulo Freire nos dizia, né, transformar esse mundo. É isso. Bom dia. Eu primeiro cumprimentar a todos, agradecer aqui a SME o convite para dialogar e, como diria minha grande amiga Amanda Guerra,
Hoje é um bom dia para falar da EJA, então agradeço a participação com pessoas tão bacanas, Priscila, José Carlos, Paulo. Eu concordo, mas eu quero trazer um contraponto a essa fala, tanto do José Carlos quanto da Priscila, que seria o que leva esses jovens a irem para a EJA, né? Tem a dissertação da própria Amanda, que fala despeja na EJA, né? Que entende muito desse processo de juvenilização como um processo de expulsão desses jovens do ensino regular. Eles têm o direito, os jovens têm o direito à escolha, né? Eles têm o direito de escolher se eles efetivamente estarão na EJA, no ensino regular, mas o que nós temos visto num grupo é esse despejo, efetivamente como um processo de retirada desses jovens, muitas vezes entendidos como problemáticos, como difíceis, dos processos de avaliação, né, do sistema de avaliação da educação brasileira, e passados para a EJA para que a gente possa melhorar os índices da nossa educação. Então, a gente precisa garantir a esses jovens o direito à educação, é um direito que eles têm, né, constitucional, e garantir a eles também a escolha, a possibilidade de que eles façam a escolha de onde eles querem seguir com o percurso formativo deles. E a EJA, ela, com a sua herança da educação popular, ela abarca e ela abraça essa diversidade, né? O jovem na EJA não é um problema. O problema e o que deve ser problematizado é o que leva esse jovem, né, muitas vezes com 15 anos, para a educação de jovens e adultos. Então, a gente também precisa ter esse outro olhar e pensar o que está levando os nossos jovens para a educação de jovens e adultos. E não cabe a mim, não cabe a ninguém dizer a eles o caminho que eles devem seguir. Eu acho que é um processo de escolha desses jovens. Obrigada. De nada. Professor Paulo. Bom, agora sou eu. Olha, é um prazer também enorme estar aqui conversando com vocês. Eu fico assim, muito feliz e eu acho que vocês do campo de EJA são sempre muito generosos, né, me convidar para dialogar, e eu sempre digo isso, não sou um especialista em educação de jovens e adultos, como vocês são, mas ao longo dos últimos anos, eu diria até quase 20 anos, o campo de EJA tem me chamado para o diálogo exatamente pela preocupação generosa de tentar compreender, né, esse, já se chamou de fenômeno da juvenilização, a presença, né, dos adultos, especialmente dos adolescentes, não só os jovens, né, que está falando aí de uma faixa etária alargada, né, o jovem vai de 15 a 29 anos, nós estamos discutindo aqui uma especificidade, né, da presença adolescente. Eu acho que essa que é uma dimensão que foi se intensificando nos últimos anos, né? Eu acho que já se falou aqui coisas muito importantes sobre isso, né? Primeiro, é preciso historicizar sempre, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente tem aí políticas de correção de fluxo que, de fato, como Fabiana também chamou a atenção, vão criando fatores de, eu não diria de expulsão, mas de impulsionamento, né, para a EJA. Então, o que acontece também é que a pergunta que me parece mais produtiva do ponto de vista de garantia de direitos é perguntar, não é perguntar o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo aqui é uma multiplicidade de fatores. São as políticas de correção de fluxo, são situações de vida, né, relacionadas ao mundo do trabalho, a dificuldade das famílias de garantir aquele tempo, aquela moratória social para que os seus filhos possam estudar. É uma série de fatores. E também o fator vontade, né? O adolescente, ele não é apenas um teleguiado, ele toma decisões. Muitas vezes essa decisão tem a ver com seus tempos de vida que nós, de um modo geral, desconhecemos, não fazemos um esforço necessário e aprofundado de biografar esses sujeitos. A gente tem até uma ideia geral do que eles são, e esse é um problema, né? Nós trabalhamos com tipos sociais, não com sujeitos concretos a partir de suas histórias de vida. Então, a pergunta que me parece, então eu não estou desconsiderando nenhum desses fatores que eu chamo de impulsão do adolescente para a EJA, mas a pergunta que me parece mais produtiva do ponto de vista de garantia de direitos é o
que eles produzem em termos de organização de vida, de vontade, de desejo, que os faz estar aqui. Ou seja, não é porque estão aqui, é como estão aqui. Né? O que explica que eles ainda queiram estar aqui? Percebe? Essa vontade de estar aqui, que acho que é algo que às vezes nos escapa, e nós, com isso, deixamos de produzir algo que me parece fundamental hoje para qualquer nível de ensino, que é a produção de sentidos do estar na escola. O que faz um sujeito, um indivíduo, levantar ou sair do trabalho e se dirigir a uma instituição escolar, num mundo com tantas informações, com tantas possibilidades também. Então, a escola precisa continuar a ser para todos, mas ela precisa fazer sentido para cada um. E muitas vezes essa escola, né, que se pergunta o que você está fazendo aqui, é uma escola que não ajuda a produzir esse sentido. Então, assim, a gente, ao longo da conversa, vai poder aprofundar isso, mas, fundamentalmente, eu penso que, e aí eu falo do campo de estudo de juventude, nós temos um problema, nós temos uma representação ideal do que é ser jovem, e essa representação ideal é, talvez, a motivadora da pergunta: o que esse menino está fazendo aqui? O que esse adolescente está fazendo aqui? Porque a gente tem uma ideia do adolescente ideal, e a gente está diante de sujeitos concretos, com histórias de vida muito concretas, que são levados a trabalhar muito cedo, que têm dificuldades nos seus territórios de vida, e a gente tem uma distância enorme entre essa representação ideal e a experiência real de ser jovem, que não coincide com essa ideia do jovem liberado do trabalho, com todo o tempo livre para poder se desenvolver e se formar. Então, acho que a gente tem que organizar a instituição para que ela possa dar uma resposta a esses tempos de vida. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, só para concluir, eu costumo dizer que tem 2 caminhos, né, para trabalhar com adolescente na EJA. Um é fazer algo que o município do Rio já fez de maneira muito inovadora, que é uma política de educação juvenil, né? Ou seja, homogeneizar as classes de educação de jovens e adultos em torno de jovens e adolescentes. E aí você consegue organizar práticas, conteúdos mais adequados àquela idade. A outra possibilidade, que me parece também muito produtiva, e é paulo freireana até, é você construir uma política, né, de educação intergeracional, onde os saberes dos mais velhos dialogam com os saberes dos mais novos. E aí precisa reconhecer que os mais novos também têm saberes. E isso muitas vezes é uma dificuldade. Eu acho que a gente já começou a responder as outras perguntas também, né? E já começaram a entrar nas outras questões que a gente vai trazer ao longo desse diálogo. E eu queria saber agora, para continuar, na percepção de vocês, na vivência de vocês no cotidiano da EJA, o que vocês acham que essas juventudes elas buscam na escola, mais especificamente na EJA? Eles chegam à EJA hoje por livre e espontânea vontade ou eles são colocados na EJA? Né? Acho que vocês já começaram a responder um pouquinho isso aí. Eu queria ouvi-los. O que vocês acreditam que esse jovem está buscando na escola? Quem vai? Eu posso, então, de novo? Pode Vou continuar. iniciar a nova rodada, então. Tá? Fique à vontade. Vou começar tentando contribuir, né? E como a gente fez na primeira etapa, as outras falas vêm dialogando, fazendo contrapontos. Assim a gente vai desenvolvendo uma prática maravilhosa e formativa para nós mesmos, né? Essa questão do que eles buscam, né? É muito interessante. Eu fiz uma pesquisa que não necessariamente visava a opinião dos jovens especificamente, mas sim de uma avaliação dos alunos de uma escola em que eu trabalhava, que eu sou professor de História e Geografia. História e Geografia tem no PEJA uma questão muito peculiar, que é formarem um único componente disciplinar. Quem trabalha no PEJA, no município do Rio, com História, dá aula de Geografia. Quem trabalha com Geografia, dá aula de História, né? E uma determinada altura, uns 3 anos atrás, eu resolvi fazer uma pesquisa entre eles e, assim, mesmo nessa perspectiva que o Paulo levantou da intergeracionalidade, por enxergar que, sobretudo, os adultos, e que tiveram uma passagem, ainda que
rápida pela escola no passado, certamente não esbarraram com essa questão, porque a questão disciplinar no passado ela era muito mais rigorosa e recortada do que hoje. Hoje se fala muito em interdisciplinaridade, diálogo entre os saberes, etc., né? Os componentes disciplinares. E aí eu me surpreendi justamente com essa questão das respostas dos jovens sobre você gosta de ter uma disciplina, um único professor para essas duas disciplinas? Qual foi a sua experiência com a aula de geografia antes de você chegar ao PEJA? E com a aula de história? E olha, gente, eu me surpreendi com a resposta. Quer dizer, todos os segmentos ali representados nos trouxeram contribuições fantásticas. Mas os jovens, quando na minha primeira fala eu me referi à cultura do silêncio, eu comecei a me dar conta, sem aqui querer criticar o ensino regular, mas assim como percepção através da fala deles, de que eles tinham uma concepção da presença deles nessas aulas, nessas oportunidades, mas uma presença muito alienada, uma presença muito distante da possibilidade de diálogo, de contraponto. A Fabiana agora fez um contraponto à minha fala. E isso é importante. Isso não é privilégio da educação de jovens e adultos, uma prática dialógica dos conteúdos que mostra que, inclusive, os saberes estão permanentemente em construção, em questionamento. Isso a gente faz no cotidiano da educação de jovens e adultos. Mas me parece, pela opinião deles, que há uma ausência sentida desses recursos e dessas práticas no ensino regular. E aí eles se surpreendem, né? Não, olha, eu gosto sim, eu não estou notando que eu tenho história e geografia numa disciplina só. Eu não estou percebendo que eu estou perdendo conteúdos de geografia e perdendo conteúdos de história, não, porque aqui eu posso falar, pergunta a minha opinião, se eu falo alguma coisa que agradou, batem palma para mim, e isso é importante, eu nunca experimentei isso na minha vida antes. Então, é por aí, né? E isso implica que se faça, que se associe a pesquisa cotidiana à prática, a gente vai percebendo coisas interessantes sobre nós e sobre a educação de jovens e adultos, mas também sobre o que falta no ensino regular, nas aulas de história e nas aulas de geografia. Um aluno disse, olha, para mim história era copiar o texto do livro. Para mim história era copiar a aula do quadro. Então, sempre assim, naquela perspectiva do ensino conteudista, mecanicista. E alguém aqui falou, não sei se foi Fabiana, sobre as práticas da educação popular, que são preciosas na prática do educador de jovens e adultos. Sempre foi um tema muito caro às nossas formações continuadas, né? Então, eu penso que eles se redescobrem, Paulo, de alguma maneira, né? Eles conseguem se redescobrir como estudantes, não como meros espectadores de uma exibição de conteúdos gélidos e que não lhes toca, que não se relaciona com a sua vida fora da escola e que, portanto, não pretende trazer nenhuma resposta ou pelo menos um subsídio para refletir sobre suas angústias, suas contradições, os preconceitos, sobretudo que os jovens pobres sofrem muito na nossa sociedade, mais ainda no tempo presente. Então, encerro por aqui e vou passar a bola, ok? Posso pegar daí? Fazer uma dobradinha do clube do Pode ficar Zezinho aqui. Eu acho que está um equilíbrio bom, mas assim, tem a ver com os temas também. Eu acho que o Zé já tinha tocado nisso na primeira intervenção, que é essa questão da cultura do silêncio. Eu acho que essa expressão é forte, porque ela me parece conceitual, né? Especialmente numa sociedade como a nossa, que tem tantos entraves para realizar o seu destino democrático, né? Aquilo que a nossa própria Constituição já configurou como seu projeto político-pedagógico. A escola tem que ser uma ferramenta para essa construção democrática. E essa pergunta
que nos faz Roberto Rossellini, cineasta, que eu vou dizer agora, ela é muito organizadora desse pensamento. Ele pergunta assim: não lhes parece estranho educar para a democracia em condições de aprisionamento? Ou educar para a liberdade em condições de aprisionamento? E são múltiplas as formas de aprisionamento, né? Uma delas é não reconhecer as histórias de vida, não reconhecer a corporeidade desses sujeitos, né, na sua integridade de gênero, de classe, né, de orientação sexual, de moradia. Então, muitas vezes nós estamos diante de instituições que anulam os sujeitos, né, e esse saber da experiência feita que Paulo Freire tanto nos falou, ele não tem lugar, não tem um solo fértil para prosperar. Vejam só a situação agora. Nós acabamos de concluir a análise de uma pesquisa nacional com cerca de 2.000 jovens, e um dos dados da pesquisa tem muito a ver com essa ideia da cultura do silêncio. Cerca de 80% desses jovens, ou seja, jovens de 15 a 29 anos, ou seja, todos passaram pela escola, 80%, né, na ordem de 80%, nunca participaram de um debate. Percebe? Então, nós estamos falhando com a instituição. As famílias estão falhando, as instituições da sociedade estão falhando, e a escola está falhando. É também de não construir, né, dentro de si um território propício à reflexividade. E aí, pensando em Paulo Freire, nós estamos aqui também ainda sob o impacto, né, positivo, animador, entusiástico dos 100 anos de Paulo Freire. As palavras geradoras que tanto, né, citamos para discutir Paulo Freire, elas não surgem do nada, elas surgem de situações e temas geradores, ou seja, que são experiências de vida. Essa que é a dimensão fundamental, que me parece que atravessa essa expressão que o José trouxe tão bem, que é a cultura do silêncio. Se eu não posso ser, eu também não posso enunciar. Essa que é a dimensão. Então, nós precisamos de uma escola que reconheça esse sujeito na sua plenitude, e a partir daí organize os currículos, os conteúdos com esses temas que geram o quê? Geram vida, né? E essa vida gera sentido. E aí, quando você tem essa pergunta, o que você está fazendo aqui, né? Se você é convidado para uma festa e alguém te pergunta o que você está fazendo aqui, ou você vai embora ou você fica constrangido. E muitas vezes a escola pergunta ao adolescente o que você está fazendo aqui. E vocês acham que esses alunos eles já estão indo para a EJA nessa busca que vocês estão falando aqui? Aline, foi um pouco do como eu falei anteriormente. A gente precisa perguntar a esses alunos, né? Eu acho que e aí o Paulo trouxe isso, a gente não escuta os sujeitos, né? A gente criou uma imagem ideal. E aí, quando o Paulo Carrano ele fala sobre essa imagem ideal e o sujeito real, o adolescente, o jovem real, me lembra muito Miguel Arroyo, quando ele fala das imagens quebradas, né? A gente precisa quebrar essas imagens ideais, até porque não somos professores ideais, somos professores reais, com todas as nossas demandas, com todas as nossas questões. Não somos aqueles perfeitos, tem um texto que eu gosto muito, que é um sonho que não serve ao sonhador. E aí a escola ainda se constitui como um espaço da transmissão do conhecimento. Ainda construímos a ideia da escola como aquele lugar onde eu sento e eu vou ouvir aquele professor me ensinar aquilo que ele sabe, porque o que eu tenho de conhecimento não tem valor. Eu fiz uma pesquisa com mulheres jovens presas em unidades penais para entender o sentido da escola para elas dentro da unidade penal, e o que mais me chamou a atenção foram 2 pontos que todas elas tocaram, que foi a ideia da ressocialização, a escola enquanto espaço de ressocialização, e a escola como espaço de se sentir humano, da humanização, né? Então, a escola ela pode assumir diferentes concepções para esses jovens. Primeiro, a gente precisa entender se esse jovem ele está querendo ir para a EJA ou é a possibilidade que ele tem de continuar o seu processo de escolarização. Precisamos entender os sentidos que essa escola tem para esses jovens.
o significado que a escola tem para a sociedade de transmissão de conhecimento, a nossa Constituição diz da formação da cidadania, mas efetivamente quais os sentidos que esses jovens dão para a escola? Vão ter jovens que vão dizer, não, eu preciso porque é lei, eu tenho que ficar até os 18 anos, minha mãe me obriga. Outros jovens vão construir a ideia de que estão ali porque querem buscar um emprego melhor. E tem jovens, como um jovem uma vez me contou, a gente conversando, ele foi meu aluno na educação de jovens e adultos, e ele virou para mim, eu falei, cara, o que você quer na escola, né? O que é a escola para você? Ele virou para mim e falou assim, professora, a escola para mim é para passar tempo. É para passar tempo porque a senhora precisa entender que eu vou virar estatística. Os meus amigos estão virando estatística, a gente morre todo dia. Eu vou virar estatística. Então, para mim, a escola, no momento, é para passar tempo e para paquerar as meninas. Ele era da EJA à noite. Infelizmente, esse meu aluno realmente virou estatística. E não era de uma escola dentro de unidade prisional, nem de privados de liberdade. Então, precisamos perguntar a esses jovens, precisamos entender esses jovens, convidá-los para a escola e entender como podemos caminhar junto, reconhecendo o que eles trazem, reconhecendo o conhecimento, partindo desse lugar. E aí o Paulo Freire, para mim, é fundamental. Eu participo de um grupo que é o FRECOM, que é o Grupo de Pesquisas e Estudos Freirianos Contemporâneos e Currículo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde a gente discute e constrói Paulo Freire, e a gente precisa mergulhar e partir desse conhecimento dos jovens e entender se eles querem ir para a EJA ou se a EJA é a única opção de continuar o seu processo de escolarização formal. É bem isso então, que a Fabiana, Aline, é bem isso que a Fabiana coloca, né? A gente precisa, é emergente, conhecer esse sujeito, né? As necessidades, as demandas dele, e valorizar essa cultura, né, que é a cultura das classes populares, que esse sujeito traz, né, e construir o conhecimento científico a partir desses saberes, né? Como o professor Paulo já colocou aqui, esses sujeitos, eles trazem saberes, né? E o quanto é importante valorizar esses conhecimentos, esses saberes que ele tem para construir o conhecimento científico da escola. Né, convidar esse jovem a participar, né, seja de um debate, ouvi-lo, né, muitas vezes é o que falta na educação dele. Muitos têm esse relato, né, enquanto professor eu já escutei muitos jovens falarem, aqui a gente tem essa possibilidade, né, o programa de educação de jovens e adultos e a EJA do município do Rio de Janeiro tem uma proposta metodológica que se aproxima muito, né, da educação popular, e tanto quanto as formações, né, que são realizadas, o tempo todo a gente é incentivado, né, a trazer o aluno à participação. E o quanto é importante, né, para a permanência e para o sucesso escolar desse aluno, essa participação nos debates e a valorização desses saberes que ele traz para a escola. Ok. Então, vamos para a terceira pergunta do nosso diálogo. Acho que também a gente já começou a respondê-la ao longo da nossa discussão aqui. A gente já falou um pouquinho dos nossos alunos, desses estudantes. A gente já sabe que esses sujeitos, sobretudo os mais jovens, a partir de 15 anos, eles estão chegando a EJA, isso é um fato, né? E a gente quer saber de vocês um pouquinho de como essa escola está. Essa escola, essa EJA, ela está preparada para acolher essas juventudes e as suas expectativas? O que vocês acham sobre isso? José vai começar? Ou é o Paulo agora? Vai inverter? Vai, Paulo, pode ir. Então, deixa eu inverter aqui, porque eu acho que essa pergunta, ela queria agradecer as perguntas, porque elas estão muito boas, elas estão muito encadeadas, né? Estão ajudando a gente a pensar, elas estão... Acho que o Paulo o Paulo travou um pouquinho. José, você quer continuar? Depois ele volta? Sim, eu vou, assim que ele voltar, eu passo a palavra de volta para ele, tá? Isso. Eu penso que esse é um processo sempre em construção, Aline.
desde o momento que esse jovem chegou lá, sobretudo no final da primeira década desse século, que ele ganha a hegemonia dentro das nossas salas do PEJA, a gente começa a pensar exatamente com esse desenho aqui, né? Da presença incômoda, indesejada e etc., né? Muito estereotipando, porque infelizmente nós, e eu tinha falado isso na minha primeira abordagem aqui, muitas vezes massificados e sem oportunidade de reflexão e de interlocução com os companheiros e de uma formação continuada mais densa, mais crítica, às vezes na nossa solidão, infelizmente a gente cai em determinados gatilhos, né? Então, quer ver um gatilho? Essa ideia de que todo jovem da EJA ele é um sujeito em situação de vulnerabilidade social. Isso pode até ser verdade, tá? Mas o engraçado é que me parece que essa expressão vulnerabilidade social, ela acabou sendo tomada para estigmatizá-lo e perdeu o sentido original, o conteúdo original, né? Porque, na verdade, quando a gente diz que esse jovem ele é um sujeito social em situação de vulnerabilidade, eu já vou interromper, tá, Paulo, para devolver a palavra a ti. A gente quer dizer o seguinte, não que ele oferece perigo para a sociedade, mas sim que ele é vítima dessa sociedade. Que ele é um cara que vive numa sociedade que não tem projeto de futuro, que não cria perspectivas para que ele possa sonhar e realizar seus sonhos, não planta nele vontade de alcançar coisas, de atingir objetivos, né? Lógico que isso tem uma dimensão do próprio sujeito, mas tem também uma dimensão coletiva. Isso é algo que tem que ser suscitado até nos projetos de sociedade, no projeto de Rio de Janeiro e de Brasil. E a gente vem assistindo que, infelizmente, as políticas, os projetos de Brasil parecem não querer responder essa pergunta porque não tem resposta para esses sujeitos. E aí é muito complicado que a gente, dentro da sala de aula, tenha de lidar com esses questionamentos e, infelizmente, mostrar isso mesmo para eles, para que eles se sintam também protagonistas e responsáveis com toda a sociedade pela construção da mudança, né? E então eu penso que esse jovem está querendo. Eu vejo que a presença do jovem na EJA, eu concordo com a Fabiana, tá? Que nem sempre isso é perguntado a ele, tá? E, sobretudo, aquele recém-egresso do ensino regular, é triste, o Paulo falou em intergeracionalidade, né? É triste a gente notar que ele chega olhando para a gente, para a escola da noite, como um castigo para ele. Eu estou aqui porque eu fui castigado, eu fui excluído da escola onde eu estava e por isso eu estou aqui, né? E esse é o nosso desafio, né? Mostrar que, para além de uma questão que pode ter sido colocada para ele por cima, de forma autoritária, nesse sentido, eu concordo, sobretudo na faixa de 15, 16 e até 16 anos, de 16 e até 17 anos, isso é até considerável, né? Essa margem, né? De jovens que pensam assim, que isso aqui, essa escola para mim é chata, é um castigo, eu não queria estar aqui, mas vim. Mas o nosso desafio é esse, é mostrar para eles uma outra possibilidade de escola, mostrar para ele o que ele realmente pode ter perdido na anterior, mas o que ele pode ganhar, fazer um balanço de perdas e danos iniciais que mostre para ele que ele perdeu em alguns aspectos, mas que se ele estiver realmente aberto ao diálogo, quiser ouvir, quiser falar, como o Paulo bem disse, nós queremos ouvi-los. As nossas práticas pedagógicas, as nossas abordagens pedagógicas têm que dar voz a esse aluno. Aliás, dar voz não, ele já tem voz. Tem que dar oportunidade para que ele se coloque politicamente, coloque até aquelas coisas que nos incomodam. Essa fala da Fabiana é mesmo assim. Não, eu não queria ter vindo não, mas até que eu estou achando aqui o ambiente interessante para algumas coisas que não são necessariamente
aquelas que a gente, no nosso idealismo, imagina, né, ou queria que eles tivessem a atenção despertada mas ocorre isso, né? Então, eu acho que a gente está em construção. E o tempo em que se discute essa questão da juvenilização, eu acho que mostra já algum acúmulo. Eu percebo nas escritas de artigos que leio, né? Eu lembro de um texto que, para mim, acabou sendo clássico, tá, Paulo? Ele não tem tanto tempo assim que você escreveu, mas aquela Escola da Segunda Chance, lá do 2007, ele foi, assim, para mim, um texto muito importante. Eu conheci através de uma formação continuada da rede do PEJA, né? Através de uma formação continuada que foi feita pela professora, ou pelo menos organizada, pela professora Denise Terra, que, se não me engano, foi sua orientanda, né? E que trouxe muitas questões para a gente sobre o que significa essa segunda chance. Essa segunda chance não pode ser a repetição ipsiliter da primeira. Ela tem que ser uma segunda chance diametralmente diferente daquela, nas práticas, nos nossos conteúdos, nos recursos didáticos, na configuração dos percursos formativos, não da disciplina A, B e C independentemente, mas do conjunto dos componentes disciplinares. Então, se essa escola faz esse movimento, ela começa, no meu entendimento, é o que eu experimentei da minha prática, a quebrar um pouco isso e começar a viver assim, a metáfora que eu vou usar é o seguinte: começa a viver assim alguns momentos de algodão doce, com essa juventude que sempre a gente quer olhar assim, né? Mas eles são assim fantásticos, né? As perguntas que fazem, Aline, né? Professor, olha uma pergunta de um jovem: professor, por que no Jornal Nacional aparece a cotação do índice Dow Jones? O que é índice Dow Jones? Quando que eu estaria preparado para responder uma pergunta como essa? Então, tive que dar um cavalo de pau, uma freada, talvez naquilo que eu tinha proposto naquela aula, para tentar ver rapidamente como começar a dar conta de uma pergunta que, ao meu ver, não é simples, é uma pergunta complexa para o professor. Então, os jovens são capazes de fazer perguntas maravilhosas, mas se você não dá brecha, como é que fica? É verdade. Vai, Paulo. É verdade. Vamos passar para o Paulo. Paulo caiu, mas já está de volta. Minha conexão caiu, né? Esses desafios do remoto. Eu dizia assim que eu vejo, né, mais ou menos 3 tipos de alunos, né, correndo o risco aí de esquematizar demais. Mas o primeiro aluno, o estudante, é aquele que é o herdeiro, né, onde a família, né, tem escolarização superior, né, pós-graduação, a casa está cheia de livros, que ele já viajou, né, que ele tem referência, ele tem acesso a streaming, que ele pode assistir séries, vídeos e tal. Esse herdeiro, ele entra na escola como se fosse um rei Arthur arrancando a espada na pedra, sabe? Aquela espada vai sair para ele. Claro, há fracasso escolar, né? Essa expressão que a gente pode usar também, para jovens de classe média e superiores, porque também há o tema da motivação, né? De superar esse desafio, que é também um desafio mesmo para jovens que são herdeiros. O segundo tipo de jovem estudante é aquele que, por algum motivo, né, reconheceu na escola um patamar, um suporte para que ele chegue a níveis superiores. Então, às vezes até aquele estudante que fala a escola ruim com ela, pior sem ela, ele vai conseguindo construir o seu estar na escola, às vezes até com muito prazer também, mas ele percebe a escola como uma ponte para outro lugar. A maioria dos nossos estudantes são esses estudantes da EJA, eles não são herdeiros, eles têm muita dificuldade de encontrar o sentido futurista, porque uma das características perversas de um país desigual como o nosso é o desaparecimento da expectativa de futuro para os seus jovens populares. Então, o futuro desapareceu. A nossa instituição escolar é muito futurista, ela é muito voltada, olha, você não está entendendo isso aqui agora, mas no futuro, quando você estiver na universidade, essa equação vai fazer sentido.
Ora, não está entendendo, mas no futuro nós somos uma instituição do futuro, quando na verdade o futuro desapareceu em termos de expectativa para esses jovens. O que resta a eles? É a produção de sentido no presente. E essa produção de sentido no presente não vai se dar apenas com um currículo bem organizado, com conteúdos pré-formatados, vai se dar na relação com saber. E aí a gente pode fazer uma diferenciação entre informação e conhecimento que estão em banco de dados e o saber. O saber sempre se renova em ato, sempre se renova na relação. E muitas vezes nós temos uma instituição que está preocupada com a informação, e a informação nem depende tanto da escola, a informação está nas redes, está no mundo, né? Com o conhecimento sistematizado, que é importante, especialmente no momento desse agora, né, de crise da verdade, de negacionismos, mas se preocupa pouco com o saber que se dá em ato, na relação, e essa relação precisa partir do pressuposto que eu preciso conhecer o outro. Então, fundamentalmente, eu vejo que para trabalhar com estudantes na educação de jovens adultos hoje, adolescentes, é preciso saber o que é ser adolescente hoje. E aí nós estamos diante de um desafio de formação docente, né? E de apoio docente, que muitas vezes esse professor, essa professora não tem um apoio. Os dispositivos escolares, muitas vezes que se manifestam na forma de um assistente social, que possa ir às casas, de um psicólogo que possa atuar, ou seja, de um corpo multidisciplinar, esse professor, essa professora, também está muito sozinho para dar conta desse desafio de compreender esse sujeito que chega até ele, até ela. Então, assim, acho que eu vejo que essa é uma dimensão fundamental. E, para concluir, eu queria trazer uma frase que uma estudante da EJA, do ensino médio, nos trouxe, que eu acho que é fantástica. Ela disse o seguinte: a escola não sabe o que a gente sabe. Ou seja, uma jovem, né, que fazia cabelo, né, eu até me emociono quando eu falo em cabelo, que eu sou careca, mas ela fazia coisas fantásticas, né, com cabelo afro, e esse saber não era aproveitado na escola. E ela disse: a escola não sabe o que a gente sabe, então a escola tem que se preocupar não apenas com o que os jovens querem, mas com o que eles já sabem. E esse saber da experiência feita, como nos disse o Paulo Freire, pode ser uma ânima que os nossos currículos muitas vezes estão cristalizados. São elementos para a gente debater. Professora posso, Fabiana? Priscila, pegar o link aí com essa fala do Paulo. Paulo, essa sua última fala da aluna me lembrou uma fala que a aluna disse assim: o problema é da vida, o problema é da matemática. Né? Quando a gente desvincula, a gente não consegue mais relacionar a matemática com a vida. A escola ela deixou de fazer sentido para a vida. E aí, eu concordo com o que o José, com o que o Paulo estavam falando, e eu pensando até, a gente fala em reinventar as práticas, a gente fala em reinventar os olhares, e a gente esquece que os professores são os mesmos, os que atuam no regular, os que atuam na EJA, e que a formação para esses professores é a mesma, né? Precisamos urgentemente pensar essa formação inicial continuada para esses professores. Os desafios, eu acho que o Paulo traz isso, os desafios são enormes. A gente está ofertando uma disciplina sobre educação de jovens e adultos com meu grande parceiro, que eu gosto muito, Leonardo Julião, sobre educação de jovens e adultos. Nós temos 53 alunos, porque há demanda para esse curso. As pessoas estão buscando, a gente tem professores do Amapá e de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? O remoto possibilitou isso. Então, precisamos olhar os jovens, mas também precisamos acolher e olhar esses professores que estão lidando com uma questão geracional dentro da sua sala de aula e agora também com alunos da educação especial. Então, é uma questão que o professor também precisa ser acolhido. Esse professor, ele também precisa ter a sua imagem quebrada. Ele é um professor real, com todos os seus problemas e todas as suas questões. Então, precisamos também caminhar junto com esse professor, com a formação desse professor, para que esse professor ele possa dar conta de todas as questões e desafios que estão postos ali e que ele também seja ouvido e que ele entenda
que a escola ela precisa fazer sentido para aqueles sujeitos. E é isso, o problema é da vida e o problema é da matemática. Não, na verdade, seja o problema ou outra coisa, ele é da vida e ele é da matemática, e a escola precisa ter esse olhar e trazer a vida real para dentro, não só o fetiche dos conteúdos. Precisamos dar o conteúdo de qualquer forma, precisamos desconstruir isso. Não podemos pegar o conteúdo como se ele fosse uma amarra e seguir nele. Aí eu pergunto, dentro de uma unidade prisional, um aluno vira para mim e diz assim: não, professor, eu acabei de ser condenado a 30 anos de prisão. Sinceramente, eu como professora de história que fui, vou virar e falar assim, não, agora eu vou trabalhar, peraí, segura aí que eu vou trabalhar a Revolução Inglesa, ou eu vou tentar entender de onde sai essa sentença, o que leva a esse sujeito, por que ele olha em volta e ele vê que a maioria dos sujeitos são negros, são pobres, são vulneráveis, são vítimas, cometem atos infracionais e estão perpassados. E aí o Escuzé traz isso, né? Ele não é apenas um ser que está vulnerável, um sujeito, ele é uma vítima, ele também sofreu a violência. Então eu preciso contextualizar isso historicamente, contextualizar. Eu não posso parar e dizer, olha, querido, ok, desculpa, valeu, obrigada, agora eu vou falar da Revolução Inglesa. Eu parto muito desse lugar. Priscila, desculpa. Não, ficou muito marcado, eu acho, na fala de todos os professores anteriores, essa questão da diversidade na EJA, né? No município do Rio, a gente tem um quantitativo de jovens, inclusive, né, com deficiência grande, né, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, mas que não são todos. Isso que o José Carlos levanta é importantíssimo, né? Nem todos os jovens que estão na EJA estão em cumprimento de medida, mas com certeza todos eles vivenciam uma situação socioeconômica muito semelhante, né? E essa troca na sala de aula, ouvir esse jovem, né? E essa troca que a gente faz de saberes, né? Considerar de fato esses saberes desses jovens, né? São importantes e que eles são valiosos, né? Enquanto professora na educação de jovens e adultos, eu já construí com eles um vocabulário, né? De gírias. Eles tinham muita dificuldade de entender que toda vez que a gente trabalhava um texto, abaixo, né, no livro didático, existia um vocabulário, né? E aí, esse vocabulário aqui a gente tem que ler sempre, professor. Eu falei, não, a gente tem que consultar quando a gente não compreende, né, algo dentro desse texto. E eles falaram assim, poxa, professora, mas esse vocabulário é tão diferente do nosso, né? Essas palavras aqui aparecem com pouca frequência, né? Eu falei assim, sim. E aí surgiu a proposta deles fazerem um vocabulário, né? Eles trouxeram alguns termos que eles utilizam em as situações e a gente construiu juntos esse vocabulário em sala de aula, né? E foi interessante porque assim os alunos começaram a trocar, né? As palavras, as expressões que uns traziam, os outros começaram a utilizar, né? E a partir daqueles vocábulos, né, trazidos por eles, a gente conseguiu explorar outras palavras da língua portuguesa que são sinônimas e assim o aluno conseguiu sentir o significado da presença dele. Aquele também é o meu espaço e o que eu trago aqui também é visto, também é considerado, né? Então essa é a importância da gente trabalhar, inclusive essa questão intergeracional, né? Muitas vezes o idoso ele traz os vocábulos, né? Mais antigos, e os jovens acham isso engraçado. O jovem ele é muito propositivo, né? Quando ele tem a possibilidade de falar, né? E é importante esse ambiente de escuta, né? Porque é na escola que a gente consegue fazer a mediação e mostrar para esses seres humanos, né? Na nossa sociedade, que hoje é muito necessário, que é preciso que a gente ouça o outro, né? Mesmo que ele tenha uma outra opinião, né, que seja muito divergente da nossa, a gente precisa ouvir o outro. Esse é um exercício que a gente tem que fazer, até para que nós possamos criar as nossas opiniões. Ouvir o outro é muito importante, né? E essa é a troca mais valiosa entre gerações
dentro das salas de educação de jovens e adultos. Ótimo. Posso comentar um rapidinho? Claro, pode falar. Não, é muito interessante. Eu fiquei lembrando do Carlos Drummond de Andrade, né? Como a Fabiana falou, agora como a Priscila falou, né? É preciso saber ouvir a língua errada do povo, a língua certa do povo, né? Eu vejo a escola pública, né, como uma escola cidadã, como uma escola de educação popular. Na verdade, a gente costuma pensar a educação popular como algo que é feito nos movimentos sociais, né? Mas a educação popular é onde está o povo, né? Fundamentalmente, o povo está na escola pública. Então, nós precisamos, enquanto professoras da escola pública, eu me coloco assim também, eu estou na universidade, no curso de pedagogia, majoritariamente com estudantes populares, ver a educação como educação popular. E essa educação popular, vocês trazem algo que é fundamental, ela precisa ser bilíngue. Bilíngue nesse sentido, né, de reconhecer para dialogar com essa língua errada, certa do povo, como diz Carlos Drummond de Andrade, e apresentar também a linguagem culta que abre portas da mobilização escolar e mobilização social. Essas coisas não são antagônicas, né? Elas são fundamentais. É essa discussão que Paulo Freire enfrentou, por exemplo, na sua experiência com a África, né? Quando o povo negava a língua do opressor na emancipação colonial, e líderes, né, importantes da Revolução diziam: não, nós precisamos nos apropriar da língua do dominador, porque isso vai abrir portas. E o povo não queria falar a língua daquele que o humilhou, que o explorou. Paulo Freire entendeu isso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma perspectiva de que era, sim, instrumental, era importante incorporar a língua do dominante. Então, é nesse sentido que eu vejo a escola de EJA como educação popular, e a educação popular como uma educação bilíngue, né, que valoriza, que reconhece, mas que, em espiral, amplia possibilidades também com a língua culta e os conhecimentos sistematizados. Esse desafio que, às vezes, a gente não equaciona bem. Ótimo. Só um parênteses aqui, eu também sou aluna da professora Fabiana. Ontem eu estava lá no grupo lá da UF. Bom, a minha próxima pergunta, eu acho que também vocês já começaram a responder, né? A gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essa escola. Com relação a essa escola, como que ela vai pensar numa educação emancipadora com essas juventudes da EJA, qual o caminho que ela pode trilhar, né, para ressignificar e acolher esses sujeitos e suas questões inerentes à juventude, de modo que eles não se encontrem em uma situação de não lugar. Eu também falo como professora da EJA, né, que eu acho que o que mais aflige esses professores é como acolher os jovens sendo uma sala de aula que não tem só jovem, né? Então, que esse professor, como essa escola começa a ressignificar esse espaço? Por onde a escola começa? Eu acho que é tudo isso que o professor e a escola quer saber, por onde eu começo para emancipar esses sujeitos e acolher essas juventudes. Vamos romper com o Clube do Bolinha? Começar com o Clube da Luluzinha agora? Acho bom. Então, assim, quando você falava, Aline, uma palavra me veio à mente. Claro que tem diversos caminhos, mas eu acho que esses caminhos convergem para uma coisa que eu acho fundamental, que é o afeto. E aí Paulo Freire traz isso potente nas suas falas, né? Eu acho que o afeto, e acho que isso é uma coisa que nos une, os 5 que estamos aqui hoje, né? A ideia do afeto enquanto possibilidade, enquanto potência de acolhimento, seja do jovem, seja do idoso, seja daquele que tem alguma deficiência, é o afeto de acolher, de receber, de estar junto, de ouvir, porque o afeto passa também pela capacidade que temos de ouvir o outro, de respeitar o conhecimento, a fala do outro e trazer. E aí eu acho que quando o Paulo fala dessa questão da língua portuguesa, Carolina Maria de Jesus, vamos trazer para as nossas salas de aula, vamos trazer aquilo que os nossos jovens acham de interessante, de importante, vamos dialogar, vamos contextualizar. Nós, enquanto professores, temos um compromisso ético
com os nossos alunos, né? Nós temos que ter um posicionamento político, lembrando que a política ela não é igual a uma política partidária, são questões diferentes. Precisamos ter um posicionamento político. Estamos atuando, como bem lembrado aqui, com a classe trabalhadora. A EJA ela é prioritariamente formada por sujeitos da classe trabalhadora. Então, precisamos debater essa realidade, contextualizar essa realidade, problematizar, mas sempre, sempre com muito afeto, afetando com esperança no sentido de esperançar, de construir hoje, entendendo que o futuro ele não é um devir dado, ele é um devir a construir e que essa construção se faz agora, no presente, no hoje. Então, eu digo para você, eu estou sofrendo muito com esse remoto e a minha mudança para a universidade se deu nesse momento. Então, eu sou uma professora que nunca pisou na universidade como professora da universidade, eu estou no remoto. Eu sonho que eu estou no presídio, eu sonho que eu estou na escola. E o dia que eu encontrei um aluno meu aqui, perto da minha casa, e ele me chamou, eu estava de máscara, estava de óculos, eu chorei. Eu chorei porque há 2 anos eu não olhava o olho de um aluno meu. E me emociono porque é o afeto. Sem o afeto, eu não consigo entender o ser professora. Eu peço desculpas, porque eu sou chorona, não consigo, eu sempre me emociono. Mas eu vejo que a emancipação ela passa também por uma emancipação do professor, do seu reconhecimento, do seu lugar e do ouvir o outro e do afeto. Então, esse é um dos pontos que eu acho importante e fundamentais na minha jornada como professora e como pesquisadora da educação de jovens e adultos. Não precisa pedir desculpa por se emocionar. Professora Priscila. Eu acho que estamos todos, né, muito sensibilizados com essa questão do remoto, né? Quando a Fabiana fala em afeto, afeto é uma palavra que tem uma importância e um peso na educação de jovens e adultos muito grande, porque não é só o afeto que remete a carinho, né, que nós temos a responsabilidade e a ética com os nossos alunos, mas é o afeto nesse sentido de afetar, né, o quanto participar da história de vida desses sujeitos, né, e colaborar para que eles tenham uma outra visão do mundo, de que é possível a mudança, sinalizar para eles que o mundo, né, e tudo que acontece nele é uma construção, né, eu acho que o quanto isso nos afeta, né, enquanto seres humanos, não só enquanto profissionais de educação que somos, né, o quanto isso modifica a nossa forma de ver, né, e de viver ao nosso redor. Isso é extremamente valioso, né? Estar numa sala de aula de educação de jovens e adultos é um aprender todo dia, é um aprender sempre, né? Com eles, e não ensinar para eles, mas aprender com eles, né? Esse afeto que a gente leva para as salas de aula, né? E que retorna para nós como uma possibilidade de intervenção no mundo, é levado muito a sério, inclusive pelos alunos, né? Porque eles, na maioria das vezes, eles levam esses conhecimentos, né? Que a gente consegue, tem a possibilidade, que a gente considera relevante e que sistematiza com eles nas salas de aulas para outras pessoas, né? Eles se sentem capazes de construir isso em outros lugares, né, e nos ensinam tanto também. Então, assim, essa capacidade de afetar a vida do outro é algo muito valioso dentro da educação de jovens e adultos e é algo que, de fato, modifica nossas vidas porque também nos afeta, né? E tirar esse jovem, né, como a Aline coloca, da situação de não lugar, significa mostrar para ele que como Paulo Freire disse na Pedagogia da Autonomia, o mundo não o mundo está sendo, né? Estamos vivendo essa situação da pandemia, né, nesse momento, mas assim, o mundo não é isso,
O mundo é mais que isso e pode sim ser muito melhor do que isso. Né? Então, isso é algo que a gente tem que apresentar cotidianamente nas nossas salas, né? Para que, além de alimentar a esperança que existe nele, instrumentalize eles para essa mudança. Né? Isso é muito importante. Professor José? Posso ir? Pode. Pode, Paulo. José, Vai lá vai lá, você, José. então. Não, vai lá. Eu já abri outras rodadas, eu fecho então agora. Pode ser? Então vamos lá. Não, Vamos pode lá. ser, eu vou ser rápido. Eu creio que a gente está diante, né, de muitos desafios, né, e é bom falar sobre isso. E a escola é uma instituição que está muito preocupada com conhecimento, e é verdade, é lá, né, que a gente, né, tem acesso a conhecimentos sistematizados, é ainda uma fronteira fundamental. Mas tem um componente que, por vezes, nos escapa, né, que é a necessidade de reconhecer para conhecer, ou seja, o reconhecimento precede o conhecimento. E muitas vezes nós temos uma instituição que quer dar a conhecer a sujeitos que ela ignora e muitas vezes até rejeita. Então, essa política, e aí eu acho que é muito importante isso que a Fabiana fala, e Priscila também, é uma política de afetos também. É uma política de encantamento do sujeito, de fazer com que eles se sintam acarinhados, pertencentes àquele espaço. E nós voltamos ao início do nosso debate. A pergunta, o que você está fazendo aqui, é uma pergunta que afasta, é uma pergunta que despotencializa. Agora, por exemplo, né, o desafio do remoto e o retorno, né, não sabemos precisamente, está uma luta, volta, não volta, quando volta, manda voltar, enfim, mas a gente vai voltar, né? Está voltando. É preciso fazer busca ativa. As políticas de busca ativas são fundamentais agora, para que esses sujeitos que se afastaram da escola voltem. Mas as buscas têm que ser também buscas não apenas ativas, mas também afetivas. Afetivas. Esses sujeitos precisam se reencantar com a escola. Então é busca ativa no sentido de uma busca afetiva também. Ou seja, para que essa escola faça sentido. E é isso que nós estamos vendo cada vez mais. Uma escolarização que não dialoga com as experiências é uma educação onde o aluno não encontra sentido nela. Essa que é a dimensão. É por isso que é fundamental, por exemplo, eu tenho dito isso, está se falando muito hoje em projeto de vida. Ótimo, os estudantes querem projeto de vida. Eles querem alguém ao lado dele que os ajude a olhar um pouco além, recolocar o tempo do futuro que foi arrancado de suas vidas por uma sociedade muito perversa, que desampara, que fragmenta, que fragiliza a vida. Mas não existe futuro sem passado e sem presente. Então, uma escola que quer construir projeto de futuro é uma escola que precisa reconhecer as biografias, fazer a escuta sensível desses sujeitos. Né? Só para terminar, fizemos uma experiência uma vez no projeto Ensino Médio em Diálogo, um projeto nacional apoiado pelo Ministério da Educação, quando o Ministério da Educação apoiava a educação, há alguns anos atrás, e nós fizemos um exercício a partir da carta, da oração aos moços do Rui Barbosa, que é uma declaração de amor aos jovens, mas muito prescritiva. Os jovens devem isso, é moralizante até. Então nós lemos a oração aos moços do Rui Barbosa e fizemos um desafio para nós mesmos. Vamos escrever uma carta ao nosso jovem estudante, perguntando quem ele é, mas fugindo da prescrição do que o jovem deve ser. E essas cartas eram reescritas 4, 5, 6 vezes. Nós vimos que nós tínhamos dificuldade de escrever generosamente aos jovens sem prescrever o dever ser. Simplesmente perguntar: quem é você? A vida para você, o que é? O racismo, como você vive? O machismo, como você vive? A negação dos seus direitos, como é para você? E o futuro, como você o vê? Percebe? Essas coisas foram difíceis de colocar numa carta porque a oração aos moços do Rui Barbosa estava sempre presente, prescrevendo, dizendo o que o jovem deve ser. A gente tem muita dificuldade de perguntar o que o jovem é e o que ele de fato quer e aquilo que ele realmente pode colocar no jogo da escolarização. Então esse é o grande desafio, produzir sentido para que a escolarização faça também sentido. Professor José? Bem, sem discordar, mas incorporando todas as falas que me antecederam na resposta a essa pergunta, eu então vou tentar trazer elementos novos para a reflexão, tá? Como conquistar, como ganhar esse jovem,
para que ele se sinta da escola, né? E quem é professor do PEJA tem umas coisas assim quase de relógio. Novembro, outubro é preparação para o Expo PEJA, a gente já vai para o 22º. Desses 22, eu tive o privilégio de estar em 21 deles, né? E a gente está em preparação para representar a escola que eu trabalho, né? Numa iniciativa que eu achei que foi muito feliz, né? Da Secretaria e, sobretudo, da GEJA, de escrevermos cartas para o Paulo Freire, alunos e professores, né? Então, não tem como você escrever carta para quem você não conhece. E esse foi o nosso maior desafio. Começar a trazer falas do Paulo Freire, alguns vídeos como aquele da TV Cultura de meia hora, excelentes, porque começam justamente pela demolição, né? Por que Paulo Freire vem sendo tão demolido, desqualificado, né? E, infelizmente, esse é o Paulo Freire que os nossos jovens ouvem, que não deve se seguir, que basear-se nele não vai levar a lugar nenhum. E aí, a partir daí, é que a gente foi, então, construindo assim, algum conhecimento de quem foi esse brasileiro, né? O tirasse dessa distância, não só da idade, porque viveu antes e já morreu, muitos dos jovens atuais nem tinham nascido, né? E, gente, quando chegou assim, foi um processo, né? Que a gente vem vivendo desde setembro, e agora, essa semana, nós nos preparamos para enviar as cartas da escola num arquivo único. E nós tivemos uma ideia de pegar todas as cartas, juntá-los num espaço assim relativamente seguro, né, dentro dos protocolos, mas que a gente pudesse ler as cartas. Os que queriam ler suas próprias produções tiveram a oportunidade de vir ao microfone, mas os que não queriam vir pediam ao professor ou a quem quisesse que pudesse ler a sua produção. E, gente, olha, a experiência que eu vivi de como esses jovens são assim criativos, amorosos, eu acho que Paulo Freire ele tem assim tinha e carrega em suas obras uma percepção, né, de que é por aí, mostrar que conhecimentos sistematizados, como fala o Paulo, não são mutuamente excludentes no processo de ensino-aprendizagem das vivências com afeto, com amor, né? Então, eu penso que a gente sair, nós professores, também dessa posição de que a gente tem que ter resposta para tudo, que a gente está preparado para tudo, que a gente é todo poderoso na sala de aula, que a gente não sofre essas fragilidades e os medos que eles sofrem, que lá no passado, quando a gente tinha a idade deles, a gente não passou pelo que eles passam, pelas inseguranças, né? E eu, por coincidência, é uma coisa curiosa a história, né? A história é dialética, né? Eu hoje estou aqui diante da Aline, que é a nossa mediadora. E a Aline já teve um trabalho, para mim, lindo, à frente do PROINAP. E nós do PEJA conhecemos muito pouco recursos que nós temos na própria rede, na própria prefeitura, em outras secretarias, recursos intersetoriais que poderiam ser o apoio da gente como professor quando a gente não tem resposta para um determinado problema e tem que ter, né? Então, eu já vivi situações assim com a juventude que precisam que a gente, como professor, admita que a gente não é todo poderoso e que a gente não tem resposta para tudo. E que a gente é capaz de se colocar ao lado deles para correr atrás. Eles dizem muito isso, né? Correr atrás das coisas, correr atrás da solução dos problemas, de superar as dificuldades, né? Então, essa é uma questão importante. Mas falando mesmo sobre o trabalho pedagógico, a gente está aberto a outras formas de aula, a outras experiências, a trabalhar por projetos de ação cultural e pedagógica,
Não interessa se quem está puxando é o professor de matemática e vai ter muito pouca oportunidade para a minha fala com história e geografia. O protagonismo naquele momento vai ser dele, mas a gente pode ter outras perspectivas de trabalho, de projeto, que lancem outras disciplinas num protagonismo maior ou menor, não é? Mas não dá mais para trabalhar disciplinarmente. Não dá para trabalhar mais academicamente. Eu não estou desqualificando aqui os saberes científicos e nem estou desconstruindo a ideia de que é preciso levá-los de forma sistematizada para a formação dos alunos. Os conteúdos, eles continuam sendo importantes, mas me parece que é o próprio Paulo Freire mesmo que diz, eu não sei se é no Política e Educação ou no Educação como Prática para a Liberdade, que ele diz o seguinte, olha, a primeira vez que eu entrei na sala de aula era para dar minha aula de português, mas depois de um tempo eu descobri que dar a minha aula de português não era o objetivo final, era meio. Eu queria dizer outras coisas, eu queria ouvir outras coisas. E o meu problema passou a ser responder a seguinte pergunta: como sendo professor de português, eu consigo estar aberto a essa realidade? Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente precisa pensar como professores dos diversos componentes disciplinares ou mesmo alfabetizadores do PEJA. A gente pensar que o que a gente acha que sabe, porque está sempre em construção e sujeito a fazeres e refazeres, na verdade, não é o objeto dessa relação. Paulo disse muito bem, mas pode ser, sim, um grande instrumento, um grande recurso para que essa relação ela seja importante para nós e importante para o nosso aluno, significativa para nós e significativa para eles. Quando isso ocorre, quando isso acontece, é emocionante. A gente vê que realmente o sujeito ele sai diferente do que ele entrou. E eu já tenho visto isso. Mas também, infelizmente, a gente ainda vê situações em que o aluno passa 2 anos pelo PEJA 2 e não necessariamente mostra essas mudanças. Mas ainda assim, eu acho que vale o que o Paulo Freire falou, sabe por quê? Porque eu não sei se a gente estará aqui para colher todas as sementes que a gente plantou. E mesmo assim vale a pena continuar plantando, né? É aquela questão das tâmaras, né? Por que quem planta tâmaras continua plantando tâmara, se tâmara demora tanto para semear e provavelmente a gente não estará aqui? É porque se eu não plantar tâmaras agora, ninguém vai colher no futuro. Então, essa contribuição é o diferente que eu pretendo trazer para completar essas falas que todas realmente, para mim, são absolutamente pertinentes. E como é bom a gente estar assim, em companhia de companheiros que pesquisam, partilham, vivenciam, porque esses olhares diferentes, isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar com o jovem. O quanto é importante o dissenso, o quanto é importante a discordância, que a educação popular ela trabalha nessa perspectiva das práticas dialógicas, da problematização do conhecimento e, o não menos importante, o processo de negociação cultural, porque a gente vê as coisas de maneiras diferentes, com ênfase e preocupações diferentes. E o que será efetivamente vai ser fruto dessa negociação, e não necessariamente do que eu quero impor ou do que será me imposto se eu for derrotado. Então, essa prática negociadora é algo muito interessante da gente colocar para o jovem. Entender que nem sempre as coisas podem ser como a gente quer. Nós que somos mais velhos já vivemos muitos dissabores e sabores por causa disso, mas isso faz a vida gostosa. Isso faz a vida valer a pena. Faz valer a pena até ser professor ainda, não é? Olha como é que nós estamos aqui em pleno auge da desqualificação do pesquisador, do docente, do professor, do educador. Esses termos todos estão aí desqualificados. E nós estamos aqui, né? Bom, infelizmente, a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria de agradecer professoras Priscila e Fabiana, os professores José Carlos e Paulo Carrano.
Foi um prazer dialogar com vocês. Obrigada pela participação. Eu queria convidar vocês a fazer suas considerações finais, dar um tchau pra gente. Quem vai começar? Ninguém? Vou ter que chamar? Então eu posso ir. Pode ir. A gente fazer aquela rodada. Não, eu queria agradecer demais essa oportunidade para o diálogo, parabenizar vocês por essa terceira semana da EJA, né? Dialogar sempre, estar sempre animado, né, com a possibilidade das trocas. Isso é fundamental para realizar tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma busca afetiva, né, com esses estudantes que estão na educação de jovens e adultos. Eu queria só reforçar algo que nós falamos aqui, e eu vou usar de novo aquela frase da estudante, né? A escola não sabe o que a gente sabe. Eu acho que isso pode organizar muito as nossas práticas, né? A partir dessa convocação dessa estudante, que não é só dela, né? De alguma maneira, eles e elas estão dizendo: a escola quer nos dar a conhecer, mas não sabe o que a gente sabe, nem tampouco quem somos, né? Se a gente enfrentar esse desafio de conhecer, e a gente tem que enfrentar isso perguntando, né, porque fundamentalmente Paulo Freire fez isso, ele organizou a sua prática, a sua experiência, a sua filosofia através da pergunta, não apenas de respostas, né, e não a partir de respostas prontas. Acho que esse é o desafio, perguntar. Primeiro perguntar, depois escutar. Acho que esse é o eixo organizador de uma prática dialógica. Então, mais uma vez, obrigado aí. Quem vai agora? Professora Fabiana, vamos? Para a gente tirar os meninos claro, do bate-bola? Com certeza. Eu queria super agradecer a Aline, Paulo, José Carlos, Priscila. Dizer que hoje foi uma manhã de extremo aprendizado, de reflexão para mim. Agradecer aí, dizer que bacana esse projeto da terceira semana da EJA. A gente efetivamente precisa discutir a educação de jovens e adultos, a gente precisa discutir o que está sendo colocado enquanto política educacional para a EJA nesse atual momento. A gente precisa problematizar. A gente não pode esquecer, né, que as nossas diretrizes curriculares nacionais para a EJA, elas não foram desqualificadas, elas não foram esquecidas, elas continuam valendo legalmente. A gente pode continuar nos orientando a partir dessas diretrizes. E eu acho que eu queria encerrar agradecendo a todos os meus alunos da educação de jovens e adultos, agora os meus alunos da formação de professores das universidades, e dizer que eu me constituo todo dia uma nova professora a partir da minha relação com eles, né? Então, que todos aqueles que passaram na minha sala de aula me afetaram de diferentes modos, eu aprendi diferentes questões, e é a partir dessa relação que eu me constituo como professora diariamente. E não seria outra coisa na vida que não professora. Então, agradecer a esses sujeitos, sejam idosos, jovens, de qual seja o lugar que você esteja, só agradecimento. E obrigada, Aline, pela participação. Obrigada a todos. Professora Priscila. Então, agradecer a Fabiana, professor Paulo Carrano, professor José Carlos, Aline, parabéns pela condução de hoje. Agradecer também a gerência por esse convite, né? É sempre muito importante. A Fabiana iniciou a fala falando que esse é um bom dia para falar da EJA, né? Sempre né? Essa emoção que nos conduz ao falar da EJA, essa alegria que a gente tem de trazer aqui, né, a falar de uma parcela que está dentro das nossas salas de aulas, ela nos incentiva a estar sempre pesquisando e sempre buscando, apesar desse contexto que pode não ser favorável, como o professor José Carlos falou, mas que nos incentiva a estar todo dia buscando sermos professores, sermos educadores cada dia melhores para trabalhar com esse público. A gratidão, ela se estende, como a Fabiana falou, aos nossos alunos por tudo que nos ensinaram, mas também de uma forma bem clara,
com os professores também que trabalham conosco, os colegas que trabalham conosco, né, que não só nessa manhã, mas que também sempre nas formações conseguem nos apresentar novas visões sobre o que é estar na sala de aula com a EJA. Né, os nossos alunos, eles, aos poucos, eles vão retornar, né, para as salas de aula e que nós possamos esperançar com eles, que nós possamos apresentar para eles de novo o que o Paulo Freire diz: o mundo não é, né, o mundo está sendo, e que ele é um mundo em construção, e que nós vamos juntos construir um mundo melhor para todos, né? Essa é a mensagem que tem que ficar bem clara nas nossas salas de aula, não só para os jovens, mas também para os idosos e para todos aqueles, né, que estão na sala de aula da EJA, todos os sujeitos, não só os educandos, mas também os educadores. Né? Muito obrigada por esse convite. Professor José? Bem, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela GEJA para participar desse evento. Como professor, pesquisador da educação de jovens e adultos da UERJ, mas como professor do chão da sala de aula do PEJA também e principalmente, né? Então, nessa despedida, eu quero, assim, parabenizar os que dividiram essa mesa comigo pela riqueza do nosso diálogo. Quero dizer que é muito bom falar sem ter PowerPoint para exibir. Achei que o método de trabalho foi, para mim, muito mais produtivo e pôde tirar mais de mim do que eu até havia pensado em falar antes, né? Nesse sentido, eu achei que foi um formato muito positivo, né? Quero agradecer ao PEJA. E quando eu agradeço ao PEJA, eu não agradeço a sigla. Eu agradeço os que construíram o PEJA desde o PEJ, lá em 1985, quando eu estava começando a minha graduação em História na UF, né? E que prepararam esse caminho que eu encontrei depois e que deu uma guinada muito grande na minha vida como profissional de educação e como ser humano. No PEJA experimentei coisas incríveis, conheci histórias de vida e de superação incríveis também, né? A gente sempre acha que a gente sofre muito mais do que os outros, mas quem passa pela sala de aula do PEJA vê cada história de vida, né? E a gente vê, um aluno assim me mandou um desses flyers no Zap, que ele diz assim, ó: qualquer ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para se reinventar e recomeçar tudo outra vez. Então, parece que eu estou começando no PEJA agora. Eu estou me sentindo assim, entendeu? Esse centenário do Paulo Freire realmente me balançou muito. Ano que vem também temos grandes combates, grandes entraves, mas temos o centenário do Darcy Ribeiro, enfim. A gente sempre tem muita coisa para motivar, para mobilizar. Então, parabenizo a GEJA pela maravilhosa mobilização que fez para refletirmos, no âmbito da educação de jovens e adultos, sobre as contribuições de Paulo Freire para o nosso fazer pedagógico. Então, agradeço, parabenizo e me coloco à disposição para outras oportunidades. Deixo também um abraço especial para todo companheiro e companheira do PEJA, docente, aluno e outros segmentos, que fazem conosco esse programa que já vai aí para a sua quase quarta década, caminhando para ela. Obrigada, professores. Essa foi a última mesa da terceira semana da EJA. A você que nos assistiu ao longo dessa semana, obrigada por estar conosco. Curta o nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever aqui no canal. E siga a EJA Rio no Instagram, @EJARioSME. Agradeço à Secretaria Municipal de Educação, à Subsecretaria de Ensino, à Coordenadoria de Ensino Fundamental, à Gerência de Educação de Jovens e Adultos, à Escola de Formação Paulo Freire, à Multirio e a toda a EJA Rio. Tchau, tchau.